Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. O canal Desmentindo aqui de volta. E eu queria, antes de falar do tema de hoje, eu queria pedir para você aquela forcinha, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui embaixo. Comenta o que você quiser, dá uma força, por favor. Para você é rapidinho, é de graça, para mim faz maior diferença. Então, por favor, faça isso, me ajuda muito. E eu vou começar hoje, eu vou mostrar dois vídeos da Band News que indignam, a Band News indigna, né? Claro. Um começa com Luiz Megali, vamos lá. Eduardo Bolsonaro puxa para ele o mérito de ter conseguido aliviar o tarifaço contra os brasileiros, como se ele tivesse essa entrada toda na Casa Branca. Não tem, tá? Ele finge que tem essa facilidade de ser circulação no quarto andar da Casa Branca. Não tem. Como é que o Megali garante que o Eduardo não tem? O Eduardo é o Eduardo que está lá negociando tudo, é o Eduardo que está conseguindo essas sanções contra o STF, essa lei que foi aplicada agora no Alexandre de Moraes. Isso é mérito do Eduardo, porque o Eduardo foi ouvido lá pelo Departamento de Estado americano. Você vê nas publicações do Eduardo e tal, várias fotos dele com o Trump, inclusive fora do período de presidência do Trump, quando o Trump perdeu não, foi sabotada a eleição do Trump lá em 2020. Depois daquilo, tem fotos do Eduardo com o Trump lá na Trump Tower. A família do Eduardo no escritório do Trump tem foto disso, cara. Então, assim, ele tem essa entrada com o Trump. Sim, ele tem. E o Megali não consegue me provar o contrário. Tudo isso está acontecendo porque o Eduardo e o Paulo Figueiredo estão sendo ouvidos. É claro que eles não mandam no governo americano de forma alguma, mas eles contam o que está acontecendo e é isso que corrói o Megali por dentro. Tá? Ele é mais um personagem útil ao governo americano nesse instante. Ele e o seu. Como é que se diz? O seu Robin, o seu aliado inseparável, Paulo Figueiredo. Um filho de presidente e outro neto de ex-ditador do regime militar. Os dois. Qual é a relevância disso? Qual é a relevância? O Paulo Figueiredo não está lá. Você veio aqui, você é neto do ditador, último ditador do Brasil, nossa. Então a gente vai abrir todas as portas para você porque o seu avô foi ditador. Aliás, foi o avô dele que acabou de vez com a ditadura. Foi o avô do Paulo. Então, vamos parar de falar merda aí, Megali? Nepo Babies de Rosemary. Carla, Não. essa não é minha não, tá? Eu ouvi do jornalista Bruno Torturra. Os dois. Do jornalista Bruno Torturra. Agora, vamos parar na bostejada aqui do Megali, para não ficar muito longo. Eu vou mostrar para vocês quem é Bruno Torturra. Tá? Então tem um artigo aqui do Reinaldo Azevedo, do Antigo Testamento, quando o Reinaldo ainda estava do lado certo das coisas, em que ele fala que representantes da mídia ninja, que recebe dinheiro público, isso era 2013, se negam a condenar a violência e o vandalismo no Roda Viva. Pior, eles o justificaram com a mesma lógica que busca explicar o terrorismo. E a violência e o vandalismo, que eles se negam a condenar, era causada pelos Black Blocs. Os Black Blocs são exatamente o grupo que mataram Santiago Andrade, cinegrafista da Band, que o Megali trabalha. O Megali está do lado desses amiguinhos de Black Bloc, de gente que tirou a vida do Santiago Andrade. É desse lado que o Megali está. Vamos ver aqui. Eu só vou ler aqui esse trecho da entrevista do Bruno Torturra, porque a entrevista dele foi no Roda Viva e o Roda Viva TV Cultura bloqueia
por direito autoral a questão do uso da imagem deles e tal, do programa. Então eu vou ler o que o Reinaldo Azevedo transcreveu, que está dizendo aqui. A manifestação ultimamente tem encarado a mídia ninja quase como um serviço de utilidade pública. Tipo assim, filma isso, porque de fato protege manifestante. Mas daí é importante dizer que antes de ser um manifestante, ele é um cidadão que está sendo atacado de maneira muito violenta pelo Estado por estar exercendo seu direito à manifestação. Nesse trecho aqui, o Bruno Torturra está falando de pessoas que quebravam pontos de ônibus, que são de uso de pessoas pobres, humildes e trabalhadoras que ele diz defender, quebravam lojas onde pessoas também humildes trabalhavam, né? Quem trabalha em loja não é exatamente milionário, quem é funcionário de loja, e eles quebravam, prejudicavam o trabalho dessas pessoas, e a polícia reagia. O Bruno Torturra está aqui defendendo que a polícia não reaja. A gente está aqui protegendo a democracia quando toma lado numa manifestação, porque a gente não está defendendo o argumento do manifestante necessariamente, mas o direito de estar lá fazendo o que ele faz. O que o Black Bloc fazia era a destruição de tudo, todo tipo de patrimônio, público, privado, tudo, e prejudicando pessoas. Aí o Mário Sérgio Conte, mas aí vocês vão se confrontar com o Black Bloc que vai lá e vai depredar a concessionária. E vem outra jornalista, o que vocês acham dos atos de vandalismo? E aí o Bruno Torturra diz, olha, eu estive presente em vários deles, a gente que transmitiu ao vivo. A gente foi muito bem recebido pelo próprio Black Bloc, que não achou ruim que a gente transmitisse ao vivo tudo o que eles estavam fazendo. Ou seja, todo aquele vandalismo. E o outro pergunta, vocês acham isso bom? Não é uma questão de achar bom ou achar ruim. A minha motivação não é a mesma do Black Bloc. Eu não me identifico com a destruição de vidraças. Mas você condena esse tipo de ação? E ele respondeu, eu acho que a discussão é um pouco mais complicada do que isso. Para a gente dizer se dá para condenar ou não uma ação do Black Bloc, a gente tem que discutir antes a prioridade, inclusive midiática, e o escândalo que a sociedade sente quando um vidro é quebrado, quando o patrimônio de um banco é quebrado e a gente não tem a mesma reação quando o cidadão é agredido. Ou seja, o cara quebra tudo, destrói tudo, prejudica o emprego de diversas pessoas humildes, e o escândalo tem que ser com a reação da polícia que reage a isso? Você tem de discutir a cobertura da mídia antes de discutir se é válido ou não quebrar tudo? Ele fala, não é a cobertura da mídia, é a própria visão da sociedade em relação ao que o Black Bloc faz. A visão da sociedade é a pior possível, ainda mais depois que eles mataram Santiago Andrade. O que a gente tem que entender é que são jovens que sofrem violência há muito tempo. A maioria deles não confia no Estado. Ele não confia no Estado e vai lá e atrapalha o emprego de milhares de pessoas, né? de centenas de pessoas, quebrando os lugares onde essas pessoas trabalham. E aí ele responde o Mário Sérgio Conte que isso é apuração. O Mário Sérgio Conte, eu não vi entrevista deles falando isso. A gente transmitiu ao vivo várias delas. Por exemplo, tem um jargão do Black Bloc que deixa muito claro que vândalo é o Estado. Ou seja, eles podem quebrar tudo, podem tirar emprego de pessoas, porque isso prejudica o emprego de pessoas, e ainda falam que vândalo é o Estado. Então, eles falam que vândalo é o Estado, fazem tudo o que eles fazem, e o Bruno Torturra protege isso, a grande referência do Megali protege esse tipo de gente. Tá? Isso aqui é um link do Reinaldo Azevedo do Antigo Testamento. Protege esse tipo de gente que matou o Santiago Andrade e é o grande, né, é o grande protegido, a grande referência do Luiz Megali. É isso que você precisa saber sobre Megali. Eu vou trazer o outro da Band, o pior de todos, né? Esse, para mim, é o canalha mor do jornalismo brasileiro. E o meu amigo Henrique Soldani, tá aqui do lado, ó, aqui onde está a setinha, Henrique Soldani,
mostra a hipocrisia desse cara. O Henrique Soldani já fez o trabalho para mim aqui. Obrigado, Henrique, tamo junto. Então, vamos voltar aqui o vídeo, ampliar aqui, vamos ver primeiro vídeo sobre Donald Trump. Alexandre de Moraes se tornou símbolo de alguns excessos do Supremo. Processos que não terminam. Alguns, de todos, de todos. E o Supremo só tem cometido excessos. Prisões que se arrastam, penas que não se justificam, inclusive muitas vezes criticadas aqui pelo jornalismo da Band. A justiça é cega, mas o Supremo poderia abrir os olhos para os exageros. Só que essa discussão, essa importante discussão, tem que ser travada no Brasil, pelas instituições brasileiras, não por um ato de força do presidente americano. Os produtos brasileiros foram taxados em 50%, Alexandre de Moraes foi taxado em 100%. Não tem que ser discutido pelos americanos. Os americanos foram afetados diretamente pelo Alexandre de Moraes, que emitiu ordens secretas contra empresas americanas em solo americano e contra cidadãos americanos em solo americano. Pessoas como Rodrigo Constantino e Alan dos Santos são cidadãos americanos. Na hora que você manda uma empresa tirar o conteúdo deles do ar nos Estados Unidos, o Alexandre fez isso, você está agindo contra os Estados Unidos, contra cidadãos americanos, contra empresas americanas. Isso é um fato. Segundo, a lei que o Trump emitiu contra o Alexandre de Moraes é uma lei que gera obrigações para empresas americanas e para o sistema bancário, que no final está ligado ao sistema SWIFT, lá, que é controlado pelos Estados Unidos. Então, os americanos não emitiram nenhuma ordem para que o Brasil cumprisse ou para que empresas brasileiras cumprissem. É muito claro isso. 100% fora de tudo que diz respeito aos Estados Unidos. E-mail do Google, perfil do Instagram, LinkedIn, Facebook, cartão de crédito com bandeira americana, não pode nada disso, está tudo incluído. A restrição vale também para empresas de qualquer país, inclusive brasileiras, que mantenham relação com os Estados Unidos. É uma intromissão sem precedentes. Que mantenham contato com os Estados Unidos. Sim. Então, qualquer coisa que seja minimamente relacionada com os Estados Unidos, o Alexandre de Moraes está banido. E isso não afeta o Brasil. Isso é uma punição americana, utilizando meios americanos contra um cidadão que os americanos consideram como sendo nocivo aos seus próprios cidadãos, suas próprias empresas. Está mais do que certo. Nos assuntos internos de um país democrático. E foi tomada com base em quê? Democrático não. Democrático não. Não tem nada de democrático aqui, Oineg. Você sabe que não tem nada de democrático. Em disse-me-disse de blogueiro, em fuxico de Eduardo Bolsonaro e gente como ele. Isso é mentira. Está bem documentado, está muito bem documentado. Por que essa decisão foi tomada? Todas as investidas do Alexandre de Moraes contra as empresas americanas estão documentadas. Tem processo nos Estados Unidos mostrando todas essas ordens ilegais. A Rumble entrou com processo contra eles no tribunal da Flórida. A AGU disse que ia lá no tribunal defender o Alexandre de Moraes, até agora não foi. Então não, Eneg, está muito bem documentado. Trump decidiu ter compromisso com a democracia, por que ele não enquadra a Arábia Saudita, a Turquia ou então o governo Netanyahu? Usar a lei Magnitsky contra Moraes não passa de um canetaço arbitrário, que é tudo o que Trump acusa o ministro Moraes de fazer. Não, não é. Você está mentindo, você é um mentiroso, quanto mais. Né? E não é um canetaço arbitrário. É claro que você está defendendo aí o seu compinche, Alexandre de Moraes, né? Mas não é um canetaço arbitrário, é uma decisão muito, muito justa. Esses países que o Eneg citou não estão tomando
atitudes como as do Moraes contra cidadãos americanos. Então a comparação não vale. Não é simplesmente Israel está atacando os pobrezinhos da Palestina e, meu Deus, por que o Trump não faz nada contra o Netanyahu? Até porque essa narrativa Israel-Palestina é bem forjada. Eu sugiro que vocês vejam o canal da Desiree Rugani, que fala bem disso. Então, não, o Eneg está mentindo. Claramente mentindo. E aqui o Henrique coloca o Eneg mais agressivo. numa outra situação, anos atrás. Vamos lá. E o Henrique aponta para a hipocrisia do Eneg. Disparou uma frase irresponsável, uma frase sem sentido, uma frase agressiva ou uma frase imbecil, ela não volta para dentro da boca. O estrago está feito. Tem que pensar antes. Que foi o que o deputado Eduardo Bolsonaro não fez quando sugeriu que a China tinha culpa pela pandemia. A China tem culpa pela pandemia. E isso já foi mostrado em diversas fontes. Vocês sigam um geneticista chamado Eli Vieira. Ele mostra que já foi comprovado que o vírus do coronavírus escapou de laboratório chinês. Isso já foi comprovado. Veio da China, sim. Só que a Band tem acordinho com a China. Não se esqueçam disso. A Band tem orgulhosamente acordo com o China Media Group. Aí o embaixador da China no Brasil podia ficar quieto diante de uma agressão dessa? Ele tinha que responder. Aí você vai imaginar que uma voz sensata vai ajudar a baixar a fervura. Nessa hora entra em cena o nosso ministro das Relações Exteriores, o tal Ernesto Araújo, e pede a retratação ao embaixador chinês que apenas defendeu seu país de um ataque. Apenas defendeu seu país, não. Ele não apenas defendeu seu país. Aí não cabe aquele papinho furado de soberania, de o Brasil resolve seus problemas, etc, etc. Então, olha só, o Henrique Soldani pergunta: me explique uma coisa, Eneg, Trump não pode discutir os arbítrios de morais que prejudicaram empresas americanas, mas, segundo você, a China podia tirar satisfação caso alguém ousasse criticar a ditadura. Como é sua régua moral? Só para lembrar, a China ainda tentava escolher os ministros do governo e você, caladinho na época. Segue um vídeo para refrescar a memória. Então sim, o Eneg é um hipócrita, é um capacho do regime chinês, e está muito bem provado nesse vídeo aqui. Ele é esse verme que você está vendo. E eu vou ficando por aqui. Peço para você, por favor, essa ajuda aqui de se inscrever, de dar o like, ativar o sininho quando se inscrever, compartilhar para quem você acha que vai gostar desse conteúdo e comenta. Você pode brigar aí, xingar, eu vou responder todo mundo. Tamo junto e até a próxima.